Nós temos motivações legítimas, mas nem tudo que é legítimo para nós vai ser validado pelo Senhor. Eu vou falar assim, quem semeia vento, colhe tempestade. Então, esse ditado popular, na verdade, é um versículo bíblico, que ele está aqui em Oséias 8, onde fala que Israel colhe vendaval. Aqui no capítulo 8 de Oséias vai falar exatamente sobre isso, a lei da semeadura, né? A gente colhe, de fato, o que a gente planta. E aqui o Senhor começa a falar que o inimigo desce novamente sobre Israel, porque Israel se esqueceu do Senhor. E elegeu reis, escolheram príncipes sem a aprovação de Deus. E quando chega o período da aprovação, que chega o período da tormenta, eles se lembram de Deus e começam a clamar ao Senhor. E nesses primeiros versículos eu fiquei pensando em quantas vezes nós não somos como Israel. Nós mesmos tomamos as nossas decisões, nós elegemos aquilo que é prioridade para nós, nós colocamos pessoas no lugar do Senhor. Mas quando as situações adversas realmente chegam, para quem que a gente corre? Porque a gente sabe que quem resolve é somente Deus, então é para Ele, é pro colo dele que a gente vai. Nos versículos subsequentes, o Senhor segue falando sobre o bezerro que Samaria fez, que foi construído pelas próprias mãos deles, em que então não é Deus, e que Deus rejeita isso. Logo ele está nos dizendo, né, que os ídolos que nós elegemos, os ídolos que nós levantamos, aquelas pessoas, aqueles itens, aqueles objetos de idolatria que a gente levanta, que são eleitos pelas nossas próprias mãos, não agradam ao Senhor. Deus, ele é um só, um único Deus. E quem levantou o Pai, quem levantou Jesus foi o próprio Deus. Ele se fez carne, ele é o verbo vivo. Então, quando nós elegemos qualquer outra figura, qualquer outro item, objeto, pessoa para ocupar esse lugar, a gente sim, de fato, está atraindo a ira de Deus para nós. Ah, Isadora, quer dizer que eu fiz isso, Deus vai se irar contra mim? Eu tenho muito temor de falar sobre aquilo que Deus faz ou deixa de fazer, porque Ele é Deus, Ele é onisciente, onipresente, onipotente, Ele faz como Ele bem entender. Mas não quer dizer que, fiz, Deus vai se irar contra mim. Não, até porque a gente vê que Deus, primeiramente, antes de qualquer questão, Ele é benevolente, Ele é bondoso, Ele é pacífico. Então, Ele avisa por diversas vezes, abandonem os seus ídolos, abandonem os seus bezerros de ouro, abandonem esses itens que tornam vocês idólatras, que vocês mesmos criaram com as suas mãos, que vocês mesmos elegeram, abandonem, né? Renunciem a si mesmos, renunciem ao que vocês estão elegendo como Deus na vida de vocês. E depois de tantos alertas, só então o Senhor toma essa decisão de se irar contra Israel. Quando nós vamos caminhando mais para o fim do capítulo 8, ali no versículo 11, fala que o povo de Israel construiu muitos altares para remover o pecado. Entenda isso. Mas esses mesmos altares se tornaram um lugar para pecar. E o que eu entendo sobre isso? É que muitas vezes, eu até comentei isso esses dias aqui na rede social, nós temos motivações legítimas, mas nem tudo que é legítimo para nós vai ser validado pelo Senhor. As leis de Deus, elas são muito específicas, muito pontuais e direcionadas, e nós não temos capacidade, nós não temos autonomia, menos ainda autoridade para alterar ou para cumprir metade dessas leis. Isadora, então você está dizendo que você é perfeita, cumpre tudo em retidão? Não. O que eu estou dizendo é que essas leis existem e que todos os dias eu me esforço para conseguir fazer aquilo que precisa ser feito, baseado naquilo que o Senhor espera de mim, baseado naquilo que Ele já entregou como princípio. E aqui ele continua falando que Israel gosta de oferecer sacrifícios e comer de sua carne, mas eu não aceito esses sacrifícios. Ou seja, não adianta a gente oferecer um sacrifício nosso para o Senhor sem que a gente esteja purificado e sem que esse sacrifício esteja surgindo do nosso coração. Porque a gente pode enganar o nosso amigo, o nosso marido, a nossa esposa, a gente pode enganar o vizinho, mas a gente não engana o Senhor, porque Ele teceu cada célula do nosso corpo. Ele conhece o nosso coração, Ele sabe o que a gente vai pensar, o que a gente vai falar, Ele sabe do ontem, do hoje e do amanhã. Então, Ele não aceita esse sacrifício quando ele não vem puro do seu coração, de forma genuína. Um sacrifício que realmente é para adorar ao Senhor, para glorificar o nome do Senhor, que demonstra arrependimento verdadeiro. E aqui no final ele fala que Israel se esqueceu de seu Criador e construiu grandes palácios. E Judá fortificou suas cidades. Por isso enviarei fogo sobre suas cidades e queimarei suas fortalezas.
E talvez essa parte seja uma das que a gente mais tem uma tendência de cometer. Israel se esqueceu do seu Criador e construiu grandes palácios, fortificou suas cidades, mas o fogo do Senhor vai descer novamente. E isso fala muito sobre aquilo que a gente acredita, sobre aquilo que a gente faz e como a gente trata Deus no tempo que a bonança chega. A pastora Viviane Martinello fala muito isso, que às vezes as pessoas falam para ela: ai, pastora, a senhora tá vivendo o tempo da colheita, o tempo de frutificar, que bênção, eu tô no deserto, que deserto complicado. E ela mesma fala, gente, se vocês tivessem noção o quanto é mais fácil eu cair em tentação por estar no tempo de colheita e bonança do que vocês que estão no deserto, vocês de fato viveriam o deserto de outra forma. De fato, glorificando ao Senhor e desfrutando da presença de Deus de uma maneira muito mais intensa e verdadeira. Então, quando nós estivermos no tempo de construir os nossos palácios, que a base e a sustentação desse palácio seja Deus, seja Cristo. Que nós não construamos muros que não tenham alicerce na palavra do Senhor. Que as cidades que nós fortifiquemos sejam de fato edificadas primeiramente no Senhor. Cristo é a nossa rocha. E é sobre essa rocha que os nossos palácios devem ser construídos. Essa é a palavra do Senhor para você hoje. E que esteja sempre claro que a palavra do Senhor, ela tá aqui para ser acessada. Cada um deve construir o seu barquinho. Aqui eu compartilho o meu entendimento e aquilo que o Senhor me deu ao meu coração. Até a próxima.